A palavra igreja, meus amados irmãos, este termo em si foi utilizado pelos gregos, foi utilizado na Grécia, este termo grego por nome de igreja. É uma palavra que vem do grego. O termo igreja significa eclesia, denota, significa uma assembleia de pessoas chamadas para fora, uma assembleia de pessoas que foram chamadas de dentro da cidade para fora da cidade grega, para discutir sobre a polis grega, sobre a política. Então, o termo grego eclesia é chamado, significa chamados para fora. E este termo pode ser aplicado, ele passou a ser aplicado à igreja do Senhor Jesus Cristo, no sentido de que todos nós, de que todos aqueles que são igreja do Senhor Jesus, eles foram chamados de dentro do mundo para fora do mundo, para servirem a Deus. Agora, eu gostaria de dizer para os irmãos que a grande problemática é que os homens transformaram a igreja de Cristo em uma instituição sistematizada dentro de um sistema religioso, engessado, cheio de moralidade humana e pouca ética. Ditaram um padrão moral para a igreja de Cristo baseado em achismos. E é por isso que a igreja de Cristo está imbuída, cheia de muita coisa humana e de muita doutrinação de homens, de preceitos legalistas, de preceitos morais. A igreja do Senhor Jesus, infelizmente, está influenciada e permeada e sobrecarregada de todas essas coisas. A igreja de hoje é mais uma organização institucionalizada do que propriamente igreja. Fizeram uma reforma religiosa no ano de 1517, como nós aqui já até frisamos, protagonizada pelo monge Martinho Lutero, mas que na verdade estamos precisando de outra reforma. O que dizer da politicagem dentro da igreja? O grande problema da igreja ter se transformado numa instituição organizada, institucionalizada, ou seja, o grande problema da igreja ter se transformado numa organização e ter adquirido essa personalidade jurídica. Essa personalidade jurídica é que isso trouxe um grande problema para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então fica a grande pergunta: até que ponto a igreja do Senhor Jesus pode ser uma organização sem que a sua essência como organismo espiritual esteja comprometido? Até que ponto? Entendemos, queridos irmãos, que uma organização tem a finalidade de contribuir para que esforços individuais tenham propósitos coletivos
Entendemos isso, que uma organização, ela tem essa finalidade de fazer esta combinação, de realizar propósitos individuais para uma finalidade de uma coletividade. Mas o grande problema é que se preocuparam tanto com a organização que acabaram caindo num seguinte extremo: o extremo da institucionalização. E depois, inevitavelmente, como se não bastasse, acabaram caindo no institucionalismo. Pior ainda. Se transformar a Igreja de Cristo numa organização, se transformar a Igreja de Cristo numa institucionalização, já foi ruim. Imaginemos agora que a Igreja de Cristo passou a sofrer, teve interferência de uma tendência por nome de institucionalismo. Aí foi o grande problema. Porque o institucionalismo, ele trouxe uma transformação para a igreja. Quando a igreja sofre o processo do institucionalismo, então adquiriu-se um caráter social, adquiriu-se uma problemática, porque a igreja passou a ser mais organização do que organismo. A igreja passou mais a ser uma organização do que um organismo em si. Como uma organização, a igreja sofre o processo da institucionalização e se organiza adquirindo um caráter social, um caráter religioso, um caráter filantrópico, mas depois a coisa descambou para o institucionalismo. No institucionalismo, o grande problema é que a igreja deixou de ser organismo. Deixou de ser organismo vivo, espiritual, e foi dado ênfase, foi dado destaque, foi dado uma predominância, uma atenção maior, tendenciosa, transformando a igreja em uma institucionalização tendenciosa, politizada, engessada, dentro de um sistema religioso, sofrendo influências externas dos sistemas econômicos e dos sistemas políticos. E eis aí o retrato da igreja odierna, da igreja dos dias atuais. Transformou-se em uma instituição de caráter econômico, de caráter político. E fé e política foram sempre duas coisas. Quem conhece a história do cristianismo sabe que fé e política nunca foram duas coisas que combinaram muito bem. Mas estamos vivendo dias em que esta fé e a política estão andando juntas por causa da tendência, da influência que a igreja sofreu. As organizações estão brigando
estão disputando pelo poder centralizado, buscando cada um a sua hegemonia, o seu domínio, o seu espaço, e foi isso que a Reforma Protestante serviu, foi para isso, para faccionar o cristianismo em denominações religiosas. Mas isto nunca foi o que Cristo quis. Este nunca foi o ideal do Cristo. O Cristo nunca teve em mente isso. Esse nunca foi o ideal divino. A igreja do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, está precisando retomar a sua real identidade, deixar de se preocupar de ser organização institucionalizada, para ser de fato um organismo espiritual de Deus. Jesus, coloque isso em mente, meu querido irmão. Coloque isso em mente, meu querido irmão. Jesus, o Senhor Jesus, não quer saber de qual instituição religiosa você faz parte aqui na terra. Ele quer saber se você é um discípulo. Ele quer saber se você é um verdadeiro discípulo. Ele quer saber se você é um verdadeiro servo. Vocês querem um exemplo? Vocês querem um exemplo? Por que as denominações religiosas não conseguem se unir? Por quê? Porque as denominações religiosas não conseguem se unir. Elas não conseguem sequer se unirem. E eu vou abrir um parêntese aqui nesse momento para deixar bem claro para os amados irmãos. O Senhor Jesus não está preocupado se você faz parte do movimento pentecostal ou se você não faz parte. Eu particularmente, eu sempre gosto de dizer isso para os meus alunos do curso teológico, eu sempre gosto de deixar isso bem claro em mente para os irmãos da igreja da qual eu faço parte, da instituição da qual eu faço parte, que eu não sou evangélico, eu não preciso ser evangélico, eu não preciso ser pentecostal, embora que eu seja pentecostal, mas eu sou pentecostal baseado em Atos 2, eu sou pentecostal da Bíblia. Eu não faço parte de nenhum movimento pentecostal. Eu não faço parte daquele movimento pentecostal protagonizado e iniciado em Los Angeles, nos Estados Unidos, entre os anos 1908 e 1910, da Rua Azusa. Não faço parte desse movimento. Quero ser pentecostal da Bíblia, de Atos 2, porque a igreja de hoje que se diz pentecostal, e isso é fato, não estou falando nenhuma abobrinha aqui, a igreja de hoje que se diz pentecostal, ela não consegue nem se unir. E se você pegar o livro de Atos dos Apóstolos, aquela ata, aquele compêndio teológico, contendo toda a história da igreja do Senhor Jesus Cristo, desde o seu início, da sua inauguração em Jerusalém, na descida do Espírito Santo para selar os discípulos no dia de Pentecostes, e contando toda a trajetória da igreja e as viagens missionárias de Paulo e tudo aquilo que aconteceu, aquele cenário da igreja dentro do Império Romano, ganhando almas para o Senhor Jesus. Se você pegar aquele compêndio teológico, aquela ata, aquela verdadeira história da igreja cristã, se você pegar o livro dos Atos dos Apóstolos, você vai ver no capítulo 2, você estudando o capítulo 2, que a igreja pentecostal ela tinha uma marca.
E uma das marcas da igreja do Senhor Jesus Cristo era a comunhão entre os irmãos, era a união, era o partir do pão nas orações. Os irmãos estavam juntos, eles tinham tudo em comum. E como é que a igreja hoje se diz pentecostal? A igreja dos dias atuais, odierno, ela se diz pentecostal, se intitula pentecostal, se ela não consegue nem sequer viver o amor cristão, se ela nem sequer consegue ser unida porque estão divididos por placas e por instituições religiosas. Porque o denominacionalismo hoje fala mais alto, a instituição, o institucionalismo, o poder econômico burocratizado, sistematizado, organizado, o poder político, a hegemonia política, ela hoje é mais forte dentro da igreja do Senhor Jesus. Hoje a igreja já não pode dizer, como Pedro e João disseram àquele paralítico, de Atos Apóstolos capítulo 3, não temos ouro nem prata, mas aquilo que temos, isso te damos. Levanta a tua cama, levanta-te, toma a tua cama e anda. A igreja de hoje, infelizmente, já não pode mais dizer que não tem ouro nem prata, porque tem muito ouro e muita prata, mas está faltando levanta e anda. Está faltando levanta e anda que não tem mais, porque o denominacionalismo, o institucionalismo, a instituição prejudicou a identidade da igreja do Senhor Jesus. Então a igreja que se intitula hoje pentecostal, as igrejas que se intitulam pentecostais, infelizmente, elas não conseguem nem se unirem. As pessoas estão achando que pentecostal, você pergunta para qualquer pessoa o que significa pentecostal, as pessoas nem entendem o que significa pentecostal. O Pentecostes era uma festa judaica. As pessoas confundem muito hoje Pentecostes com grito, com pulo, com algazarra, com roda-roda dentro da igreja, com badernas, com profecias, com línguas. As pessoas confundem muito isso. Queridos irmãos, igreja do Senhor Jesus, como eu disse, eu não preciso ser evangélico. Eu não preciso ser evangélico, não preciso ser protestante. De fato, como eu não sou evangélico, não sou protestante. Eu sou um cristão, um servo de Deus. Sigo os ensinamentos de Jesus Cristo. Jesus não me chamou para fazer parte de movimento religioso algum. Jesus não me chamou para ser protestante, nem evangélico. Ele me chamou para ser discípulo. Como ele chamou a cada um de nós para sermos discípulos. Então Cristo está preocupado se eu e você, se nós somos discípulos, de fato. Não é se nós fazemos parte de um movimento pentecostal, se nós fazemos parte de um evangelicanismo, de um protestantismo. Ele não está preocupado com isso, queridos. O Cristo não está preocupado com isso. Quem está preocupado com isso é o sistema religioso. Cristo está preocupado. Cristo está querendo saber, Ele está interessado se você e eu, se nós somos discípulos. Essa que é a grande verdade. Esta é que é a grande verdade. Então, as igrejas de hoje que se dizem pentecostal não conseguem nem se unir. Cadê o amor? Que Pentecostes é esse? Pentecostes era uma festa judaica. Infelizmente não tem como a gente explicar aqui, porque isso aqui daria outra discussão. Ficaria para um outro momento. Mas vamos pincelar aqui um pouquinho. O Pentecostes era uma festa judaica, que acontecia 50 dias após a Páscoa. 50 dias após a Páscoa acontecia a festa judaica. E nesta festa, era uma festa totalmente ligada à agricultura, onde os judeus, eles pegavam ali as primícias das suas colheitas e levavam até o templo para apresentar o Senhor. O templo de Jerusalém, para apresentar o Senhor. E fica claro que eles recolhiam essas primícias, essas colheitas e levavam ao templo.
Então, ligando essa festa ao dia de Pentecostes, fica claro que a igreja de Jerusalém, nesse dia, foi o dia em que foram ganhadas mais almas para o reino dos céus. Neste dia, a pregação de Pedro, com uma pregação do apóstolo São Pedro, se converteram para o Senhor Jesus e foram batizadas quase 3.000 pessoas. Então, o Pentecostes é uma festa de colheita. O Pentecostes é uma festa de colheita. Então, nós entendemos que a igreja que é pentecostal de verdade é uma igreja que é capaz de fazer discípulos, de ganhar almas para o Senhor Jesus. Então, tire da sua cabeça que Pentecoste é pulo, é grito, é algazarra, é roda-roda. Pentecoste nunca foi isso. Vocês ensinaram errado. Muitas vezes para o povo foi ensinado isso errado. Eu aprendi errado, você aprendeu errado, todos nós aprendemos errado. Tá certo? Fica claro que uma igreja pentecostal também, claro, é aquela que acredita na atualidade dos dons espirituais, é aquela que acredita que o Senhor Jesus ainda cura, que é aquela igreja que acredita, né? Aqueles que acreditam que o Senhor Jesus tem o poder de curar, de fazer sinais, maravilhas, prodígios, proezas no meio do seu povo. Isso aí eu não deixo de crer. Isso aí, claro que nós cremos, nós que somos teólogos ortodoxos, nós acreditamos. Nós somos da linha de pensamento que nós acreditamos na atualidade dos dons. Nós não podemos duvidar da atualidade dos dons espirituais. Nós não somos cessacionistas. Nós acreditamos na atualidade dos dons. Mas deixando bem claro que o sistema religioso ele está preocupado. Se você é protestante, se você é evangélico, se você faz parte do movimento pentecostal. E a Bíblia deixa claro, queridos irmãos, que o verdadeiro Pentecoste, a verdadeira igreja pentecostal é a igreja missionária. É a igreja que ganha almas para o Senhor Jesus. É a igreja que prega o evangelho genuíno, puro, sem máscara, sem tendência institucionalista, econômica, politizada, artificializada, burocratizada dentro de um sistema religioso. Então, vocês imaginam hoje que nós estamos vivendo dias que estão se falando aí que é a igreja de Cristo, que é a igreja de Cristo. Eu sou igreja, que nós somos a igreja de Cristo. E está se falando aí de uma igreja de Cristo, que os irmãos não se unem, não conseguem sequer se unirem. As denominações religiosas não se unem. Pastores não permitem que membros de sua igreja visitem outras igrejas. Irmãos, no céu vai ter lugar separado, é? Quer dizer que no céu vai ter um lugar para a Assembleia de Deus, no céu vai ter um lugar para a Igreja Batista, no céu vai ter um lugar para os metodistas, para os anglicanos, para os presbiterianos, para os luteranos, para os wesleyanos. Quer dizer que no céu vai ter essa divisão. É assim. Vocês estão enganados. Muitos estão enganados. O Evangelho de Cristo não é isso. Não conseguem nem se unir. Mas eu vou dizer a vocês porque muitos não permitem os irmãos visitar as igrejas dos outros, muitos pastores, com medo de perder o dízimo. Com medo de perder o dízimo. Por isso que não permitem, é uma questão econômica. Entenderam aí? É uma questão econômica. É o poder econômico, cada um buscando a sua hegemonia política e econômica dentro de uma instituição institucionalizada, cheia de tendência de institucionalismo. E isso tem prejudicado a identidade da igreja. A igreja está perdendo a sua essência como organismo vivo e espiritual. Igreja somos nós somos o templo de Deus. Agora, saindo desta questão,
nós vamos partir para algo mais didático. Mas antes da gente continuar, deixa eu só dizer uma coisa para os irmãos. Vale salientar, vale frisar para os irmãos: deixe de brigar por placa da igreja. Deixe de brigar por placa da igreja, porque no céu não vai entrar placa da igreja não. Viu? Vai entrar não. Mas não vai entrar mesmo. Para você ter uma ideia, as placas das igrejas, nas igrejas, elas ficam do lado de fora. Imagine que aqui elas ficam do lado de fora. E por que lá no céu elas vão entrar no céu? Se nas próprias igrejas eles usam do lado de fora as placas. Eles não usam dentro das próprias igrejas deles. Então, deixe de brigar por placa da igreja, isso é uma discussão inútil. Isso é inútil. É totalmente e absolutamente inútil brigar por placa da igreja. Agora vamos partir para algo mais didático. Vamos para o que nos interessa. Quando a Igreja de Cristo foi fundada e inaugurada, quando se deu isso? Qual é a natureza da igreja? São perguntas que vamos responder aqui agora para os irmãos. A fundação da Igreja de Cristo. A fundação da Igreja de Cristo. Não há dúvidas de que esse projeto espiritual já estava no coração de Deus. A igreja estava nos planos de Deus. A igreja foi um mistério que esteve oculto até que se manifestou na plenitude dos tempos o Filho de Deus, nascido de mulher, nascido sob a lei, para nos libertar do jugo da lei, para que pudesse revelar esse projeto espiritual por meio do Espírito Santo. São Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 3, ele vai abordar muito bem essa questão. Ele fala de um mistério que estava oculto, que estava escondido, que não tinha sido revelado ainda no Antigo Testamento pelos profetas, e no Novo Testamento também não foi dado a conhecer na sua íntegra para os apóstolos, para os discípulos de Cristo, assim como no Antigo Testamento não tinha também sido revelado aos santos profetas de Deus. Esse mistério estava oculto, esse mistério estava escondido, e ele só foi revelado quando chegou a plenitude dos tempos, quando o Kairos de Deus, o tempo pleno, o tempo perfeito, se realizou, provendo Deus em revelar, através do seu Santo Espírito, aos filhos dos homens. E ficou claro que por meio desta igreja revelada, por meio deste organismo vivo revelado, seria possível, já que os judeus negaram ao Senhor Jesus, seria possível que agora os gentios, que são os povos não judeus, eles também, juntamente com os judeus, eles fossem co-herdeiros e co-participantes da salvação oferecida por Cristo na cruz. Meus queridos irmãos, igreja do Senhor Jesus, e esta união, este mistério, como Paulo disse, esse mistério justamente foi a participação dos gentios na salvação oferecida por Cristo. E esta união, ela acabou com distinção de raça, de língua, de cor, de cultura, de etnia, porque todos agora seriam congregados em Cristo por meio do seu sacrifício vicário único, substitutivo, eficaz, realizado e efetuado uma única vez na cruz. Eis aí o ato
Eis aí o significado da salvação, que é o resultado da morte de Cristo na cruz. Então fica claro, não podemos negar que o projetista da igreja foi o próprio Deus. Quanto a isso, não há nenhuma dúvida razoavelmente quanto a isso. A igreja do Senhor Jesus não é fruto de uma ideia humana. Não foi a carne, nem o sangue quem revelou, mas foi o próprio Deus quem nos revelou a igreja e os seus propósitos. É tanto que Jesus diz em sua palavra para Simão Pedro, quando ele diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus diz: bem-aventurado sois tu, Simão Bar-Jonas, ou filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue quem te revelou, mas foi o meu Pai quem está nos céus que te revelou. Portanto, agora eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, Jesus estava falando dele mesmo, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, a igreja do Senhor Jesus. Tem muitos homens aí querendo ser dono da igreja, mas a igreja é do Senhor Jesus. Deus não dá igreja a pastores, mas Ele dá a pastores às igrejas. Então não pense, meu querido irmão, não pense, pastor, que você é o dono da igreja. Não pense nisso, porque a igreja tem dono. Jesus diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A igreja é dele, a igreja é dele, a igreja é de Cristo. Ele é a cabeça da sua igreja, ele é o dono, ele é o centro da sua igreja, ele é a estrela principal que tem que brilhar, ele é o projetista, o projeto é exclusivamente dele, e o executor desse projeto chama-se o Espírito Santo de Deus. A fundação da Igreja do Senhor Jesus teve como seu projeto embrionário o coração do próprio Deus. Como já dissemos, sendo ele próprio o projetista, ele colocou essa responsabilidade para executar o projeto, o seu Santo Espírito. E nós vemos o Espírito de Cristo, o Espírito de Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, tomando posse dessa execução e tornando possível esta revelação